Salve galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vai colocando mensagem aí nos comentários para a gente saber o que está acontecendo, se vocês estão ouvindo a gente bem. A gente agora está oficialmente é, no Twitch. Primeiro Cabana Cash, né, Panda? Tamo aí, tentando. Vamos ver como é que vai sair esse primeiro, né? Estamos tudo no improviso, pode ver que está sem papel nenhum aqui. A gente veio hoje para contar várias novidades aí sobre a festa, falar um pouco sobre as atrações. Vocês já viram que tem atração aqui, que a gente vai entrevistar. E gostaríamos de agradecer a presença de todos aí. A gente sabe que domingo à noite é complicado, mas a ideia é a gente fazer um piloto mesmo, com uma audiência mais curta, para a gente também aprender a trabalhar com a câmera, né? Sim. Lembrar algumas coisas, né? Matar a saudade de outras. Falar um pouco desse evento que vai rolar aí, né? O Cabana Fest. Cabana Festival, 20 anos. Não é pouco tempo, né? 20 anos aí, teve gente que casou, teve gente que teve filho. A gente vai falar sobre isso também, porque essas pessoas estão convidadíssimas para o evento. O Goma comporta crianças, isso que é legal também, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Também vamos falar, além das atrações, de tudo, um pouco sobre o segundo lote. E vamos fazer as entrevistas aí, vamos falar algumas groselhas, vai ser uma coisa bem improvisada mesmo, gente. Fala aí um pouco, Pana. Bom, acho que a gente pode começar, né? Todo mundo já conhece o bar, a gente já está parado há 5 anos, né? Como paramos na pandemia. Quando a gente parou, a ideia era assim, vou retornar, todo mundo quando me encontra sempre pergunta isso. Quem sai comigo aí vê, todo mundo, pô, você era lá do Cabana, não vou voltar. A gente fechou pensando em retornar, sim, mas é aquelas coisas, né? A pandemia foi levando a gente para outro lado, para outras coisas, e acabamos não retornando. Mas a gente fez alguns eventos por aí, algumas festas para matar a saudade, para reencontrar a galera, e é sempre muito bom. E pensando exatamente nisso, de marcar, né? De marcar mais essa fase aí, mais uns 20 anos, seriam uns 20 anos, né? Que a gente decidiu fazer mais essa festa aí, dessa vez voltando para Barão, né? A primeira não foi em Barão, a segunda já foi em Barão e agora essa terceira, a gente teve um ano sem festa também, foi o ano passado, né? Mas agora a gente está voltando com tudo, essa festa vai ser melhor que as outras, com toda certeza. Vai ter o famoso drink, o Pérola, tá aqui a caneca, tá? A gente vai ter ele. Para quem já viu as outras edições, a gente já não está mais adotando essa caneca agora ficou relíquia, a gente ainda tem algumas unidades ali para negociar ali no dia, para presentear alguém. É isso, falar um pouco da história, relembrar algumas coisas, nem todas as coisas que aconteceram lá a gente pode falar, mas tudo que a gente lembra, que a gente pode falar, a gente vai falar, vai ser bem bacana. Essa questão aí do fechamento do Cabana é uma coisa que muita gente pergunta pra gente, né? A gente ainda vive um pouco da noite de Campinas, alguns mais, outros menos, mas a gente ainda participa e nesses momentos a gente acaba recebendo o carinho de vocês em vários momentos, e muita gente pedindo a nossa volta e tudo. Mas é isso, é muito o que o Panda falou, que a gente teve um momento que a gente acreditava muito que ia voltar e que a gente estava esperando acontecer. A pandemia durou muito mais do que a gente imaginou, no modo politicamente correto que a gente achava na época. Não que seja o modo totalmente correto, mas era o nosso modo. A gente achava que a gente estava indo pelo caminho correto em manter o bar fechado mesmo, porque não era só um bar, era uma balada, e a gente sabia dos riscos que a gente poderia botar a nossa família, a nossa equipe e vocês mesmos dentro de uma balada com mais de 600 pessoas que às vezes a gente botava lá. Então, por conta dessas coisas, a gente resolveu realmente brecar o Cabana e esperava essa volta. Mas aí é isso, né? O tempo foi passando, cada um foi se alinhando em outras coisas. A gente tem um monte de MacGyver, né, nessa turma. O povo inventa o Panda construiu uma casa, gente. Não sei se vocês sabem, mas ele construiu uma casa com o irmão dele, que é o Michel, que vocês também conhecem. E isso é uma coisa que vai muito além do cotidiano comum de uma pessoa comum.
Né? Você construir uma casa exige não só tempo, como muita sabedoria que eles arranjaram não sei da onde para fazer. Enfim, eu tô abrindo um pouco disso porque a ideia do podcast é realmente ser uma conversa aberta e descontraída. Coisas que a gente não conseguiria contar para vocês em outros momentos, né? Sim, sim. Muitas vezes a gente encontra as pessoas, mesmo né, os músicos, as atrações, pessoas que trabalhavam com a gente, que ainda estão trabalhando à noite, e a gente não consegue explicar direito o motivo de por que a gente se desviou, e enfim, mas entre outras coisas, teve essa história da casa. A gente foi morar um tempo também né, no Rio Grande, lá com meu pai, que tem um negócio bacana lá também, e aí é isso, voltar do jeito que a gente era, né? Quem está na noite sabe como as coisas andam, como as coisas são. Tem fases que a prefeitura te ajuda, tem fases que ela te atrapalha, tem fases, enfim. E aí a gente acabou parando por ali, mas sim, temos vontade. É sempre muito bom quando as pessoas nos procuram e vêm, né? Oh, eu lembro disso, pô, eu casei com a menina que eu conheci lá, meu filho não conheceu. E assim, é interessante, é muito gostoso isso. E acho que é por isso que a gente retoma isso. E para você ter uma ideia da turma MacGyver que a gente eu acabei entrando para a Marinha, gente. Eu tô na Marinha Mercante hoje e fazendo outras coisas, por exemplo, as edições de vídeo que acontecem aqui são todas eu que faço. Faço renderização 3D, a gente teve que se virar nos 30 e a gente foi para outros ambientes que hoje até meio que impede a gente de realmente ter um bar. Porque sim, essas coisas estão andando e funcionando. E não tem muito como a gente hoje pensar em voltar a ter o cabana fixo ali, mas a gente quer continuar fazendo festas para vocês, a gente tem outras ideias. Se por acaso algum momento esse Cabana Cash virar, por que não? Né? Vamos ver. Por enquanto é só uma ideia para a gente divulgar a festa mesmo. A gente vai ter outros capítulos antes da festa, mas cada um com entrevistados diferentes, a gente tentando adequar as coisas para passar o maior número de informação para vocês possíveis. Tá bom? História para contar a gente tem muita, mas vamos tentar manter uma linha aqui, vamos falar um pouquinho com os nossos convidados que estão aqui, né? E depois a gente retoma e fala um pouco mais do evento. E aí a gente deixa essas histórias aí para uns outros episódios, aí quem quiser perguntar as coisas também, né? O Ipsen comentou dessa casa, dessa outra jornada que a gente está tendo ali, a gente está fazendo ainda. E tem muita coisa para falar. Sim. Vamos aproveitar a presença deles aqui. Claro. Né? Eu tava dando uma enrolada, inclusive, para ver se vinha mais gente e tudo. Não era só o fato de estar falando papo solto, que é a ideia do programa também, mas era mais para isso. Mas vamos apresentar, então, nossos entrevistados de hoje. Calma aí. Que chegou uma galera aqui no estúdio. Pode chegar para cumprimentar. Como estamos? A gravação. Beleza? Bom ou não? De boa? Tempo, hein? E aí? E aqui a gente faz ao vivo mesmo, a galera vai chegando. Pedro, você está na frente da câmera, a Alan também. Mas cumprimente a galera e a gente vai fazer num esquema hoje, vocês vão ser os entrevistados, porque vocês são atrações também, apesar de ser produtores da festa também. Então hoje vocês vão entrar como entrevistados, vocês vão poder fazer perguntas pra gente também. E daí a gente faz essa segunda etapa. Mas primeiro vamos começar aqui por eles e depois a gente volta aí em vocês, tá bom? É nóis. Pode deixar. Vou melhorar a minha dicção. Agora, falar um pouco aqui dos nossos primeiros entrevistados. Eles estão vindo aqui hoje, vocês conhecem eles já, mas eles estão vindo aqui hoje com a banda dos Invisíveis, que é aquela banda que quem viu mentiu. Que é a banda que tocava no telhado, gente. Quem acompanhou algum aniversário nosso, a gente fez um experimento uma vez, ele deu muito certo e a gente acabou fazendo, acho que em 3 edições seguidas. Então é isso, com vocês, é a banda dos Invisíveis aqui, estamos com o Vitão e estamos com o Thiagueira. Dudu não está presente, mas vai estar presente no dia da festa, eu tive essa confirmação um pouco antes aqui. E a gente vai abrir um pouco as perguntas para eles agora, falar um pouquinho do que eles esperam da festa e tudo mais. Panda, fala a primeira pergunta aí. Bom,
vamos lá, eu queria que vocês falassem um pouco do que vocês lembram do bar, né? De como foi o primeiro contato de vocês lá. A gente teve uma história muito longa. A gente começou na época da faculdade, né? E, enfim, fala um pouco aí como vocês conheceram, o que vocês, a primeira impressão, até essa data que vocês chegaram a tocar no telhado, foram alguns anos, né? Bom, primeira vez que eu pisei no Cabana Bar, rolava um boato aqui, Barão Geraldo, Campinas, que tinha um bar que era de praia, né? E a gente ouvia essas coisas e eu falava, pô, como eu sempre gostei, né? Desse clima, dessa vibe, eu falei, eu preciso ir nesse lugar, né? E o primeiro dia que eu pisei no Cabana, eu já tinha banda, eu já tocava, eu olhei aquilo e fiquei encantado, porque foi a primeira vez que eu entrei num bar na minha vida e tinha alguém colocando música, não tinha DJ, não tinha nada, mas tinha alguém colocando as musiquinhas. E foi a primeira vez que eu entrei num bar em Campinas que tava tocando Midnight Oil, Bob Marley, R.E.M., The Cure. Eu falei, achei o bar que eu quero. É isso que eu quero pra mim. E como eu já tinha banda, a primeira coisa que eu pensei, falei, cara, eu preciso tocar nesse bar. Não tem conversa, porque a minha banda é a cara desse bar. Aí um brother em comum era amigo do Michel. Falou, cara, eu vou passar o contato do Michel, você tenta ir lá. Aí eu ia lá, conversava um pouquinho com o Michel, a gente ficou nessa tentativa. Até que deu certo da gente tocar as primeiras vezes, que as primeiras eram Thiagueira e Dudu, né? Que a primeira vez que a gente tocou lá, nem microfone a gente tinha. A gente tocou, vem, mas não pode, tem que ser no gogó e no violão. Aí a gente fez e foi dando certo isso, cara. Cada vez mais, cada vez tocando, o bar crescendo, a gente cada vez mais apaixonado pela vibe do lugar, por todos vocês. E aí nessa caminhada me aparece o Dom Vitor Corleone, o Vitão, a gente se conheceu. E aí é com o Vitão agora, conta tá um pouquinho no aí. Cabana. Lá no Cabana, lógico. Não, a minha história com o Cabana, eu nem sei falar como começou, porque eu não lembro, sinceramente, porque não sei quem sabe, quem não sabe, eu sou primo do Panda, do Michel, e na época eu tava fazendo faculdade na PUC, então eu vivia lá como frequentador só do bar, mesmo sempre também tendo banda. E aí foram os projetos musicais acontecendo lá, assim, e até que foi quando o Thiago me viu lá tocando num outro projeto, que foi no Reggae All Stars, que era uma banda que a gente formou só pra fazer um tributo a Bob Marley, e ele me convidou pra entrar nos Invisíveis. Invisíveis era só o Thiagueira e Dudu, né? Tinha Thiagueira e Dudu. Não, a gente tava tocando com outro baixista, um trio. E aí esse baixista, a onda dele era bem punk rock. Ele tinha um estilo de tocar contrabaixo. E o estilo dos Invisíveis, um pouco mais praia, reggae, coisa e tal. E quando a gente viu o Vitão, falou, cara, o Vitão é o baixista que vai encaixar. E o Chamber falava muito bem dele pra gente, no sentido assim, o Vitão é um cara que vocês precisam conhecer ele. O cara, além de tudo, de tocar bem, é gente boa, vai super encaixar, né? Com a ideia, com os Invisíveis. Coringa, né? O Vitão, ele é um coringa exatamente. De diversas bandas, inclusive. Exato. Aí as pessoas iam lá no Cabana, me via lá e me convidavam pra entrar em outra banda. E foi assim, eu fui arrumando sempre um monte de banda pra tocar por causa que tava sempre lá, cara. Thiagueira, você me lembrou de uma coisa. Você me lembrou da minha primeira vez do Cabana também. E a minha experiência de primeira vez do Cabana é que eu conhecia o Michel, conheci o Panda, sim, mas eu não conhecia mais ninguém. Inclusive eu nem estava morando em Campinas nessa época. É verdade. E eu cheguei lá sozinho e eu nunca fui tão bem recebido. Não só pelas pessoas que trabalhavam lá, como pelas pessoas que estavam curtindo o rolê. E não só de recepção de a galera chegar para conversar, como até de vestuário, porque o vestuário é uma recepção também. Você se sentir à vontade no ambiente, a galera de chinelo, de bermuda, de camiseta, estilo praia mesmo. A gente viveu isso e a gente sabe como isso assim emociona a gente, porque foi o primeiro lugar que eu realmente consegui sair sozinho. Assim, sem neura, sabe? Sem ter algum problema de ficar ali encanado, né? Com alguma coisa e tudo mais. Enfim. Isso aí que você falou também vai de encontro ao que eu toco e já toquei em várias bandas e todo mundo gostava muito de tocar lá por causa disso daí. Da recepção, do jeito que a gente era tratado, exato, que a gente era recebido. Porra, e aí... Porque não importava a roupa, não importava quem você era, não importava de onde você vinha. Lá você era bem recebido, lá as pessoas te abraçavam, lá as pessoas te chamavam pra virar um pérola negra. Igual todo mundo. Lá você fazia melhor amigo que você tinha acabado de conhecer. E virava melhor amigo. É muito interessante, né? Essa história toda que vocês contaram.
eu vou relembrando as coisas aqui também. O bar foi isso, a gente abriu, a gente não tinha nem um sistema de som. Era um microsystem que ficava no cantinho do balcão ali e ia botando os sons que a gente gostava, né? Na verdade, eu falo a gente, mas na época eu nem era do bar também, meu irmão que abriu o bar com outros 2 sócios, ele estava na faculdade e eu me lembro muito bem disso. A primeira festa que a gente fez foi uma festa não oficial, não era do bar, ainda era uma festa fantasia. Meu irmão já tinha tradição de fazer, né, o fantasiário. Uma data bem próxima da inauguração do bar, mas não foi a data da inauguração. E é isso, a gente não tinha nem equipamento de som, então não tinha nem autorização para funcionar, a construção do bar era toda diferente, ele foi mudando ao longo dos anos, né? E muito, muito bacana. Eu acho que todo mundo fala essa impressão de que era muito bem recebido, Exato. de que o clima era... Mas assim, não era só a gente que fazia esse clima, lógico, os funcionários incentivavam, mas o público também sentia isso e devolvia isso pra gente. E aí por isso que era tão fácil da gente ter essa troca, né? Eu acho que isso ia dos funcionários para os clientes e vinha dos clientes para os funcionários também. De modo geral, a gente tinha muito pouco problema, muito pouco encrenca ali dentro. Diversas turmas, a gente chegou a ter rock, chegou a ter pop, chegou a ter reggae bastante. Mas acho que também tem um pouco a ver com a origem do Cabana, né? O Cabana vem de uma origem de faculdade, de rap, daquele rolê mais roots mesmo, de Barão Geraldo, daquela coisa que as pessoas se juntavam para fazer festa, não era uma coisa organizada. E o Cabana surgiu de uma forma que tinha um sonho, mas a ideia em si era uma ideia que não era para ser organizada também, que era para ser orgânica, as coisas funcionando conforme fosse vindo o movimento, né? Enfim, o Michel, ele foi um cara que tentou propagar isso por muito tempo. Gente, o Michel não tá aqui hoje, né? E eu quero mandar um beijo para ele, um abraço para ele, dizer que eu amo esse cara, porque o que ele fez é muito mais do que o Cabana. Ele fez muita coisa. Vocês não têm ideia do que esse cara fez. E eu amo você, cara. Eu sei que hoje, por alguns motivos pessoais, você não pode estar aqui, mas eu tenho certeza que numa próxima você vai poder estar e a gente vai curtir fazer essa conversa ao vivo. Mas eu sei que você está escutando aí de casa e eu queria realmente falar, cara, o que você fez é muito grande mesmo. E guarda isso para sempre no seu coração, que não é só eu, mas tem muita gente que te ama. Enfim. Você falou que o primeiro evento do Cabana foi um fantasiário. Foi. O último também foi. O último também foi. Que eu toquei. Exatamente. O último também foi. Eu lembro, fala que foi no sábado e acabou e na segunda-feira seguinte veio a notícia da quarentena. Que... Olha que emblemático, né? O fantasiário começou em março e no aniversário do Michel, que foi sexta-feira agora, 14. Na pandemia, o final foi perto de março, foi em março também, mas no dia do aniversário dele, não sei se foi no mesmo dia, acho que foi no dia 15. Sei lá, sei que se eu não me engano, eu tenho a data de quarentena 16 de março, porque marcou, porque lembro de ter tocado. E começou com o aniversário dele também, e 15 anos, né? É muito legal. São coincidências, mas que nada é por acaso, né? Não é coincidência, exatamente. Não existe. O acaso se o acaso existisse, o mundo se desfazeria em um segundo, né? Tem uma frase mais ou menos assim. Agora me digam aqui, o que vocês esperam dessa festa? Qual que é o projeto de vocês para elas? Cara, vou colocar já uma ideia aqui. A atração Os Invisíveis vai ser à tarde, vai ser pra galera que gosta de curtir o dia, é uma regueira suave, é um surf music, é uma ideia de trazer a praia de volta dentro do Goma, para quem tem filho, para quem não tem filho, para quem é casado, para quem não é casado, não importa, gente. Lá, inclusive, tem uma área kids, que já é feita deles lá mesmo. Então dá para ser lá no quintal, bem aproveitado. Eles vão tocar também no quintal, porque é dia, a gente quer aproveitar o dia. Então, falando tudo isso, volto
no Vitão e no Já Thiagueira. anotaram aí, né? A primeira atração que acabou de divulgar aqui, ninguém nem prestou atenção. Quem viu, mentiu. Quem viu, mentiu. Quem viu, mentiu. A gente Mas só lá- aparece de vez em quando, lá não vai é ser qualquer... no Não é quintal. qualquer... Não, é mais em qualquer lugar não, velho. velho, é só... Lá vai ser no quintal, não E- vai ser no telhado. Então me digam, o que vocês esperam? Thiagueira, me diga. O que eu espero? O que você espera dessa tarde maravilhosa que vocês vão fazer lá? Eu tenho certeza que vocês vão levar toda essa vibe que vocês já têm, mas eu queria ouvir de vocês aí um pouquinho. Fala aí. Cara, com toda a honestidade do mundo, eu espero reviver a grande energia que o Cabana sempre teve, né? E que pra mim a grande novidade do Cabana é que ele continue sendo o mesmo. É até um paradoxo, mas ele tem que ser o mesmo pra continuar sendo fodástico, na minha humilde opinião. Então eu espero estar lá pra somar com todo mundo que vai estar lá. Já pensamos num repertório, inclusive... Só os chavão, não tem aquela música mais ou menos. A gente só vai tocar aquelas que todo mundo canta. Então, galera, prepara o gogó de verdade. Que o brinde. O famoso brinde dos o invisíveis. brinde dos né? invisíveis que eu brindo sempre. Mas me tira uma dúvida aqui. O Cabana também sempre foi famoso por trazer gente que toca músicas autorais. Vocês vão levar alguma de vocês autoral aí também? Que eu sei que são maravilhosas não. as músicas de Assim, vocês. a gente tem que falar, né? Eles têm uma música autoral que foi feita... Por muito tempo Pra vocês gente, entraram no site do Cabana pra ver foto, pra pôr o nome na são lista deles, lá, e a é música deles, que tocava lá era nossa. Essa música é deles, eles fizeram Exato. pensando na gente, né? Lá no bar, de como era. Com certeza essa música vai estar no repertório Vai, deles. não eu tem a espero. dúvida. Se não tiver, eles vão pôr. Não, Depois já dessa tá. aqui agora já não. Vai, já quem tiver tava. curioso pra saber que música que é, a gente tem o Spotify, É, Bandas isso aí, tá Invisíveis, Cabana Songs. Acabou, vai lá Chão que de você já areia, vai. chão de areia, Cabana som. Chão de areia, exatamente. Tem um clipe dessa música, não tem? Tem, opa, velho. É porque assim, Os Invisíveis nasceu lá. Nasceu, porque é uma banda. É. Os Invisíveis o primeiro show foi lá, eu entrei pra banda lá, a gente gravou o CD com uma puta de uma ajuda do Cabana, a gente gravou o clipe com uma puta de uma ajuda do Cabana, lançamos CD no bar, lançamos o clipe no bar e gravamos um clipe no bar. Então, porra, Não tem nem o que não falar. tem nem o que falar. Fora essa. Tocamos no telhado. Fora essa autoral. Vão ter outras? Tem. Vai ter. Não tem como não tocar lá Luau em Tamambuca, né? Que todo Sim, mundo sempre. Um clássico do Que a gente Cabana. toca, a galera canta, a galera gosta. Não, pode falar. Além de todas as outras. Eu não posso dar muito spoiler aqui do que a gente vai tocar, né? Uma galera já sabe, tem gente Mas que já tem- sabe. Tem. Mas eu vou ver se eu posto foto depois do repertório que a gente escreveu. Só meio. E assim, só. cara, tô muito ansioso, vocês não têm noção. O Vitão, que me acompanha há bastante tempo, musicalmente falando, né? Eu toco em ocasiões assim, mas muito especiais. E na hora que teve a oportunidade que ele falou, cara, tal data, vai acontecer isso, só que você não pode falar pra ninguém. Foi difícil de segurar. Eu falei, mano, Ele me mandou eu já mensagem. posso divulgar? Eu já posso? Calma, Tiagão, os caras estão vendo ainda. E eu, velho. Gente, o Thiagueira, ele manda um vídeo por dia pra marcar os invisíveis. Exato. Só que a gente não podia nem falar que era os invisíveis. E ele ficava queria estar marcado. mandando mensagem pra mim. Ui, já pode divulgar lá? Eu falei, calma, cara. Falando pra esperar, que é no dia do podcast que vai divulgar. Então segura a onda aí. Então, assim, tô feliz pra caramba, cara. Tô contando os dias, as horas e os segundos. Agora pode mandar todas as marcações. É, que pode, eu vai. faço questão Agora tá de postar liberado. todas. Agora tá liberado. Pô, E você, Vitão? O que você espera? Me Cara, conta aí um pouquinho. Eu espero reencontrar muita gente que eu continuo vendo e outras que eu não vejo mais faz tempo, desde o Cabana. Queria que tivesse todos os funcionários lá, cara, da época que tava quando... Vamos tentar chamar. Porque, pô, eu não sei de muitos caminhos, de alguns eu tenho contato até hoje. Outros não tenho, nunca tive mais, mas, pô, eu queria sim. A gente tenta ter contato da maioria, mas Tem gente que não tem, não tem como. Eu espero me divertir pra caramba, cara. Tocar, fazer o som, como sempre foi pra galera. Era meio inexplicável, assim, né, tocar lá. Porque a resposta do o público era insano, cara. Era difícil de compreender o que acontecia Exato. ali, entendeu? Acho que era o Pérola Negra. Eu acho que o Pérola Negra as memórias- causava um efeito no público
De loucura, então Eu eu tenho quero ver isso memória, aí de é. novo, eu Pode quero ir ser, lá. Porque não era todo mundo que tomava Pérola Negra. Não, Né? As pessoas entravam lá e mudavam. É o lugar. A energia delas verdade. mudava. Eu tenho memórias de lá, de quando fez o palquinho lá dentro, lá, que a gente tocava no fundo. Eu tenho memórias da gente terminar o show, acabar de tocar, a galera fazer um cordão e dali vocês não vão sair daqui. Não vai sair, toca mais. Olhava pra cara do outro e falava, velho, sair por aqui não tem como. Foi A galera tocando- fazia um... Foi tocando no Cabana que a gente aprendeu a falar que o show tava acabando, faltando 5 músicas. Exatamente. Porque daí os caras, "Fica mais uma. Cara, e a gente tocava mais 3, mais 4. Mas já tava Obrigado, acabando. galera. Pra agradar. Não, vai tocar mais, pelo amor de Deus, não pode parar. E a gente falava, cara, vamos tocar mais. É, aquele palco sem saída. Sem ali, saída. Aquilo ali era fácil, fenomenal. E tinha aquela lenda, né? Se passasse da meia-noite, você só saía às 6 da manhã. O que, olha, é isso. Era um piscar de portal. Que eu já vi de nascer um corte de na linha do sol tempo. ali Fazia naquele um bar. corte na linha do tempo, que realmente, quando você olhava, já tava raiando o sol Amanhecendo. e você fala, não, vai embora cedo. não, Nunca ia. Nunca ia. Porque era um lugar que não dá vontade de ir embora. É, porque você queria ficar lá conversando, cara. Era isso que era legal. Era uma fase diferente, né? Uma coisa... Não sei se a gente daria conta de ficar até o amanhecer de novo. Acho que sim. A gente tenta. Bom, a gente vai descobrir, A né? gente é meio vai mutante, descobrir né? nessa festa, a gente vai descobrir. Até hoje a gente é meio mutante. É. A gente sai e quando vê já é Difícil. 10 da manhã. Mas talvez e a você gente- ache que você não consegue hoje porque não tem mais lá o Cabana. Porque se tivesse, Pode cara, ser. você ia estar com a idade que você tá e ia estar ficando lá até 6 e pouco da manhã. Vamos Fazendo ver. saideira no final do ano até acabar a bebida No da dia Na geladeira. verdade, a gente vai descobrir. no final mesmo, quando já estava sendo meio que revezado a nossa presença Claro. ali. Exatamente porque a gente já estava pensando em se poupar para durar mais. Porque, lógico, os 3 lá não. era uma coisa muito difícil de manter. Porque é isso, a gente ia até o limite do limite e o limite do corpo ia junto. Né? Não, é muito bacana, né? O pessoal todo fala, não, o bar, mas é isso, ele dava trabalho de noite, quando tava a maior parte dos públicos lá, né? Dos artistas, Sim. e também tinha a parte da manhã. A gente tinha uma baita equipe que se revezava ali. A gente chegou a abrir de domingo a terça. Né? Sim, sim. Só não abria na segunda, Sim. olha aí. A gente chegou a abrir na segunda para fazer o forró também. Chegamos a abrir de segunda com forró. A gente chegou a abrir todos os dias. Foi, E a- chegamos a ter dias com 2 festas, chegamos a ter uma festa de à tarde, é uma verdade, festa eu à lembro. noite. Sim, Fargueira. Era isso mesmo. É isso, era um bar de praia que não Paola. era praia, Beijo. mas tinha bastante disso. Depois a gente tentou pegar um público mais novo, que a gente já estava fora da faculdade. Quando o bar abriu, eu tinha acabado de entrar na faculdade. Demorei bastante tempo pra me formar. Eu também. E quando eu me formei, o bar ainda existia. Quer dizer, Mesmo assim, né? Porra. foi bem bacana. Bom, só retomando aqui, tinha uma pergunta, a gente falou da parte das festas da fantasia, né? E isso era uma coisa que meu irmão, que sempre encabeçou antes do Cabana, era uma coisa que era tradicional no aniversário dele, ele fazia nas épocas que ele morava, que ele tinha contato. Tinha até nome, que era Tinha fantasiário até nome, Era mesmo. fantasiário, era uma festa anual. Aí, como a gente falou, né, ela começou a inauguração, que ainda estava tudo em construção lá, né, o Cabana. Não é todo mundo que sabe, mas para quem não sabe, era um terreno onde a gente construiu, edificou aquele prédio para ser um bar. Então foi tudo pensado para isso. Né? Lógico que a gente foi reformando, a gente foi aumentando depois. E o fantasiário entrou naquela vibe. A gente chegou a fazer alguns anos ali de fantasiário na data do aniversário. Chegou a fazer uma outra festa fantasia também em outras datas. Retomar essa festa, que foi a pergunta que fizeram aqui pra gente, é mais ou menos igual retomar o Cabana. Eu não vou dizer nem que sim nem que não. Né? Quem viu, mentiu. Sabe, a gente faz. Vai. Mas é isso, Se uma festa der, né? fantasia. Hoje em dia, não sei, eu posso ser fantasiado de jovem. Cara, Mas- eu adorava essas festas. Eu amo festa fantasia até hoje, vou sempre lá. Eu toquei fantasiado de freira, cara. A festa que você foi de... Fantasiado de Que freira. você foi numa Sempre festa? sem camisa, É, sempre e a galera, de sunga. se empenhava. Você meteu A galera um- se empenhava. Capitão na Amé, fantasia. não, o Aquaman. Eu Você foi fui de com Aquaman, o garfão. Ah, Cara, Você foi do de céu. Seu Madruga. Eu já fui de Seu Madruga, velho. Estiquinha. A galera me parava pra tirar foto tão parecida que eu fiquei com o Seu Madruga, velho. Eu meti uma freira lá Freira, mesmo, velho. Fantasiado mexia mesmo com o encantamento das pessoas. Gosta, e modificava uma É, meia. cara. Era um dia que, assim, não importava a quantidade de pessoas.
Quem ia preparado para passar uma noite fantasiado e se na divertindo hora, daquela forma, única. E ficava com vergonha quem tava sem fantasia. Porque a galera Tanta se gente empenhava, e a galera se tanta empenhava, gente se divertindo. E é isso veio da época de faculdade dele. Eu tenho muita Inclusive, foto mandar um abraço para todo o disso. pessoal da faculdade. Tivemos uma festa aí dos 40 anos da faculdade. Ontem, né, a gente, para quem não sabe, fez Educação Física na Unicamp. E foi muito bacana rever essas pessoas que estavam lá na festa fantasia ontem. Hoje todo mundo com mais foi a experiência. fantasia também. Não. Rever quem estava na primeira festa fantasia do bar, estava ontem lá, né? Algumas pessoas não estavam fantasiadas. Mas é muito bacana. Foi muito legal ter e participar disso tudo. Você me lembrou, Panda, também que sobre a minha primeira vez no Cabana, não foi uma vez qualquer. Foi numa vez onde o Cabana tinha fechado por problema de barulho. Pode crer. E existiam festas VIPs isoladas que ninguém sabia. E essas festas eram chamadas assim meio no off, porque naquela época a gente nem tinha os telefones bons na época. Nem tinha rede social, Instagram, se bobear. rede social boa na época. E o Cabana se manteve quase por um ano dessa forma, fazendo uma reforma. E durante a reforma, pelo menos uma vez por mês, rolava uma festa que ajudava a manter o Cabana ali em reforma. Porque o Cabana não podia estar aberto. Então essa festa era uma festa clandestina. Entendeu? E aconteceu... Com ele fechado. Estava fechado. Sabiam disso? Não sei se vocês sabiam, mas eu fui nessa festa e foi uma das melhores festas que eu fui na vida. Cara, eu lembro dessa época. E era assim, no meio do terreno em construção mesmo, tinha areia pra todo lado, tijolo pra todo lado, e a gente tava lá no meio curtindo. A alegria era igual, cara. Gente, eu vou encerrar aqui a parte da entrevista de vocês. Eu não sei se o Panda quer falar mais alguma coisa, mas é que por conta do horário a gente tem que rodar as entrevistas. Os nossos próximos entrevistados ali estão nervosos, ansiosos para estarem aqui. Eu da minha parte, agradeço muito a presença do Thiagueira. Quem não sabe, ele também é personal trainer. Como eu disse, aqui todo mundo é MacGyver. E todo mundo faz mais de uma coisa e se vira nos 30, porque essa é a nossa vida. É isso aí. Vitão, você é o coringa de tudo. Entendeu? Você é muito, muito bom em tudo que você faz. Só me divirto. Adorava a rádio que você fazia com a sua avó. Fenomenal. Pra mim era uma coisa que trazia assim, uma emoção única. E eu agradeço muito por você ter conseguido fazer aquilo. 99 vídeos. E foi muito bom, foi muito bom. Obrigado por isso, obrigado por tudo que você é e essa pessoa mesmo que você é. Eu que agradeço, é louco. Obrigado. Gente, acho que é isso. Agradecer vocês, obrigado. Ficou um pouco curto, a gente tinha muito mais coisa para falar, não dá para falar tudo. A gente tocou no assunto dos funcionários, sim, eles estão sempre sendo convidados para essas festas, tá? É que isso, né? Não, todo cada mundo um trabalha, é complicado um pouco. As atrações também, a gente chama todos, mas a gente entende. É um sábado, né? É o melhor dia para trabalhar. Então é isso, agradecer vocês. Espero que a gente prossiga aí, que a gente possa convidar vocês novamente para vir participar de mais entrevistas, né? Eu acho que a gente vai ter mais algumas edições. A gente faz um especial do telhado, só para falar do show do telhado. Exatamente. Foram várias emoções tocar no telhado. Nossa Senhora. Teve várias coisas que a gente teve que fazer, Vixe. mas valeu a pena. Como se valeu? O primeiro do Gente, muito obrigado. Valeu. A gente vai dar uma pausinha aqui no Twitch só para trocar substituição. Os entrevistados e daqui a pouco a gente volta. Tá bom? Obrigado. Valeu, vai gente. dando uns comentários. Estejam conosco no dia da festa. Dia 12. Estejam aí. A gente vai ser da hora demais. Gente que tá no Instagram ainda, vai pro Twitch, gente. pra gente poder desligar essa câmera aqui. Vai acabar a bateria. Vai acabar a bateria uma hora aí. Valeu, gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Valeu. Até mais. Obrigado, hein.
avisa quando. Já tá? Voltamos agora com novos entrevistados, os mesmos entrevistadores, mas viramos entrevistados também, porque eles vão fazer pergunta pra nós também. Rapaz, você tem talento pra isso aí, velho. Ô, Jô! Saúde, saúde! Brinde a isso, brinde a isso. gente! Brinde a Descobrindo, isso. Vamos Com a dar caneca do cabana. Jô. Ó a caneca do descobrindo Jô. podcasters. Gente, estamos aqui com Pedro e Alan, Olá, famoso Pedro. Batman e Robin. Estão sempre juntos em todos os lugares, Eu em sou todas o as Alan. vidas. Eu sou o Pedro. Já vou começar Estamos fazendo contando troca-troca. uma curiosidade. Em 2010. Alguns de vocês devem saber, mas a gente já morou junto numa rap aqui em Barão. Nossa. Rap Muita selvagem. Era bem selvagem mesmo. É melhor, a gente não tem nem história pra contar que dê pra contar aqui. Não tá no Todas horário não ainda. podem. Calma aí, já passou das 10, hein? A gente faz Mas- um dia só o podcast das histórias proibidas. Um dia. Lá Mas na daí Deep tem Web. que ser tem que ser depois da meia-noite. Mas aí alguém Da Deep teria Web. que estar lembrado disso, né? Que ninguém lembra de nada. Tem essa também. Muita amnésia pra lembrança. Vamos começar falando então um pouco do evento, porque eles também são produtores da festa. Então eu acho que agora a gente já pode falar um pouco mais. Inclusive vamos decidir aqui agora ao vivo se a gente vai soltar o segundo lote hoje, se vai soltar amanhã. isso é uma boa, E aí né? vamos fazer essa reunião aqui ao vivo? Olha, eu não aguento mais pessoas me pedindo link pra comprar ingresso. Muita gente perguntando. Tá chato. Mas é isso. Sou assim, mal-humorado. Assim, a galera vacila, né? Demora pra comprar, acabou. Aí agora... não adianta. Pré-lote foi que ninguém viu. Foi. O primeiro lote Sumiu. sumiu. Agora estamos indo pro segundo lote, que já vai estar a R$45, é isso? 45 simples e duplo 40, né? 40, duplo 40. Então a gente já tá aí já quase chegando no 50 de ingresso. Pois é, fica vacilando. Gente, aí. fica vacilando aí pra vocês verem. Vai abrir. Mosca. Vai abrir quando? Hoje ou abre amanhã? Não sei. Amanhã? Não sei. Amanhã, né? Amanhã, vamos abrir amanhã? Amanhã, Vamos meio-dia. botar um horário pra abrir? Meio-dia. Você já tá acordado Ah, não, meio-dia? Eu não, mas você tá. Pô, gente, é assim. Mas segunda-feira, velho. Acorda pra comer, horas Trabalhar de segunda é ganância. Gente, vai abrir amanhã o segundo lote. Não sabemos a hora, porque vai depender do Pedro acordar. Mas fora isso, vai abrir a 45 individual, 40 duplo, tá bom? 2 por 80. Qualquer Vai acabar dúvida? rápido, hein? Qualquer dúvida, Vai bota aí acabar rápido. no tweet que a gente Tanta responde. gente perguntando. Vamos falar então um pouco sobre o Groselha, como que o Groselha surgiu. Porque eu acho que o Groselha ele indica toda a história de como surgiu essa festa aqui, como nós fomos convidados pelo Groselha para fazer esse evento, Mágico. que coincidiu, É isso. coincidiu com os 20 Vou anos de até Cabana. beber. Essa Isso. foi... Isso Vou foi ter que uma dar um honra gole, essa velho. frase agora. Então, Mais Então, vamos brinde aí, começar põe todo mundo a par disso aí, vamos contar pra contando eles. um pouco aí de vocês, como que o Groselha surgiu. Você quer dizer desde quando a gente nasceu? desde- Ou quando a gente... Desde quando vocês se intitularam Groselha. Ah, sim. Era isso que eu tava pensando. A groselha faz parte da nossa vida faz tempo, É. né? Que assim, falar groselha é a gente mesmo. intrínseco. Mas assim, o Groselha, na verdade, ele era um programa de rádio, na Rádio Muda, né? Da Unicamp. Antiga Rádio Muda, Antiga e saudosa Rádio Muda. Saudosa Rádio Muda. E era eu, o Alan, aí tinha outros amigos, que era o Vini, que trabalhou no Cabana também, Fabião. o Vini Dredd, o Fabião. Kaique, Fabião também. Aí depois começou os malabaristas lá, né? Que começou a ter encontro de malabares lá na frente. E aí começou assim, né? Programa de rádio, a gente ia lá, ficava botando som e falando groselha, né? Por isso chamava groselha. E naquela época, qual que era o estilo de som de vocês? É, Putz. acho que a gente tocava um pouquinho de tudo, né? New Age? Open New Format. Age? Open Format. Ou tá aí, quer ouvir, Tá aí, quer ouve. ouvir, não quer, ouve também. Que horário que era o programa? É toda segunda-feira, das 17 até as 18 horas. Horáriozinho Depois bom. do horário do Barata. Verdade. E, Verdade. tinha vários, né? Vários. É, não, mas a que nossa- tocavam no Cabana que sim. tinham a Rádio Muda também, mantinham politicamente ali erguida. Incorreto. Enfim, a era Rádio um Muda é um movimento capítulo à parte de político. tudo. Era. Assim, Era uma rádio livre que queria difundir a música
pra sociedade ali, pra comunidade de Barão Geraldo, que não fosse pela indústria da... Pela indústria A grande fonoaudiológica, a grande mídia e tudo mais. E tocando, pô, eu conheci muita música ali ouvindo a Rádio Muda também. Eu acho que isso é o mais importante, né? E daí nisso, beleza. Isso, aí você a gente começou a fazer um som, né? Lá. Comecei a fazer um junto. som lá. E aí, nisso veio a ideia de começar a tocar em, sei lá. Na verdade, quem deu a ideia da gente tocar foi o Michel, né? É, mais Sim. ou menos, né? A gente chegou no Michel e pediu pra tocar lá. É verdade. Ele não chegou e falou, ô, toque aí. Não, Por favor, toque no meu bar. Não foi bem isso. assim, o Michel não chegou. Pedro, Alan, queria muito que vocês tocassem. Mas o Michel investia muito em Não, novas ele pessoas. Ele acreditou, fé ele foi o acreditava. primeiro que falou. Sim. Acreditava não, ele acredita até hoje. Por mais que ele o Cabana não esteja aberto, o Michel sempre foi uma pessoa que traz esperança para outras pessoas. Com certeza. Positividade sempre, como ele mesmo fala. Então, é bom vocês falarem isso, porque foi uma coisa que realmente ele fez por muita gente, né? Sim. Sim. E- Muito Reconhecer, artista. né? Sim. E a gente tinha também a nossa contraparte, que era isso. Daí eles animavam algumas noites. Se eu não me engano, vocês começavam acho que na quinta-feira. Foi todas É. algumas quintas. Algumas quintas, foram as exato. Só primeiras que eu vem? lembro. Era só vem já? Não, era groselha. Era, Não, acho não, que era- a noite era só vem? Não, acho Era que não. groselha eu rock. acho que era groselha. A noite era Groselha Rock? Ah, não Groselha lembro o nome rock. da noite, hein? Era Porque groselha. nas quintas a gente também teve algumas quintas que a gente estava começando com bandas, né? Então, Teve mas aqui uma época- a gente fez, nessa época deles, eu acredito que a gente estava fazendo aquela transição para fazer o Só Vem. Tá. O Só Vem era sem a pista lá dentro e a gente fazia a pista no balcão. E daí o DJ tocava naquela Sim, área sim. do balcão. do balcão. E daí normalmente era o Como Pedro e era o no Alan começo, fazendo né? groselha. Era o Peterson tocando um Peterson, rock, eu lembro, que tocando. sempre tinha. Sim. E tinha mais o Hugo, que ia também para tocar de quinta-feira. E era sempre assim, músicas dançantes, mas com uma pista A de pista frente pro mesmo balcão. fechada, A pista mesmo é. fechada, mas Isso. para fazer a pista na frente do balcão. Não, mas teve E a uma- noite do Groselha era uma das noites que mais lotava, porque ainda continuava sendo um black music e que eles sempre jogava. botavam, traziam músicas bem dançantes e eles por si só já conheciam muita gente Barão, que já trazia pra dentro do Cabana, né? E era um jeito da gente retomar aquilo que a gente conversou com os outros entrevistados aqui, que era o começo do bar. Sim. Né? Que era quando os DJs não tinha muitos DJs, tocava todo mundo ali no canto do balcão, Nossa, no outro eu canto era lembro o disso, caixa, sim. não tinha Era os o velho palco, banheiros. era o velho palco. Assim, do ladinho ali. No... É. E mesmo assim, nesse comecinho do bar, a gente chegou até festa lá com mais de 300 pessoas. Sim. Quer dizer, depois, com toda a estrutura que a gente tinha, a gente conseguia gerar 400, 500 pessoas, mas era bem diferente. E aí é isso, a gente apoiava alguma coisa, mas também ganhava coisas em troca, que era isso, descobrir pessoas novas, bandas novas, que nem foi os Invisíveis, né? Foi bem bacana essa... Pô, é isso. E me diz uma coisa, foi dessa herança do Cabana aí que veio a ideia de fazer 14 horas de festa? Mas só pode, né? Calma Isso é aí muito que... louco, A cara, gente fazer vem bem 14 treinado de lá, horas né? de festa. Não é 14 só- horas no Cabana rolava, É, né? não, 14 horas trabalhando no Cabana, a gente já fez isso muitas Algumas vezes. vezes. Mas assim, 14 E horas ainda de ia festa... pra praia depois, viu? Tipo, As saideiras, no mínimo 16 horas trabalhando. A gente Assim, vai né? quase bater... Não vai bater o nosso recorde porque a gente tinha a saideira, né? E a saideira a gente virava 24 horas acordado, Tranquilo, dançante. ia pro Rio de Janeiro. Ia pro Rio de Janeiro depois Tranquilo. Enfim, histórias que não dá pra contar. Mas com certeza isso acho que é a essência do Cabana é essa, né? Uma festa sempre memorável, assim. Mas aí vocês chegaram com essa ideia de fazer esse festival, Sim. que eram 14 horas de festa. É, a primeira ideia, na verdade, era até mais, né? Era 2 dias Era de 2 festa. dias. Só que a gente de festa, foi... estilo rave. É verdade, Era era estilo Queria rave. fazer 2 dias de festa, mas a gente foi pensando assim, calma aí, 2 dias de festa, onde que a gente vai fazer isso? Né? Foi a primeira pergunta. Aí depois, porra, 2 dias de festa são 2 dias de festa, né? 2 dias de festa do povo tomando pérola negra e virando Nossa. pérola negra. O que vai dar E nisso? apertando continue, né? Não E é só apertando isso. continue. É. Galera, então. Aí a gente enxugou um pouquinho pra 14 horas, né? A ideia. Que vale mais porque 2 dias. Essas 14 horas vão ser
assim, tipo, intensas. E quantas atrações já fechou? Acho que 11 agora, né? 11? Acho que é, né? Não tem 11 não. Eu ia contar, mas eu vou dar spoiler, né? Bom, aproveitando para falar um pouco disso, né? Eles são DJs nessa festa do dia 12 agora. São 12 horas. 14 horas. 14 horas. Confundi o dia com a data. Dia 12, 14 horas. E é isso, a gente vai ter muitos DJs lá, além dos dois. Vocês já estão sabendo da banda. Uma banda já sabem qual vai ser, a outra a gente ainda não Os vai Invisíveis falar, estarão lá. mas... Pedreala com Groselha Uhum. estarão lá também. Não só como Groselha, também como eles são produtores, vocês vão ver eles Coringas também. o dia inteiro rodando por lá e participando da festa de várias maneiras. Vamos falar mais alguma atração que deixar mais esse gostinho aí do que vai ter? Alguma da noite? Que a gente falou do dia, vocês eles vão tocar no intermediário, hein? Eles vão tocar no intermediário. Mas pode soltar uma spoiler, fazer uma... Não vou Tem falar uma, nada. tem uma outra tinha um que dupla vinha aqui, também, né? né? Tinha um que vinha aqui hoje, mas que não conseguiu chegar. Temos tempo, mais né? duplas, né? Vai ter Leandro e né? Leonardo. Quase Acho que a galera isso. do Cabana nem conhece esse povo. Então, calma aí, vai ter Milionário e José Rico. Olha, Esse é bom também. Não, mas assim, dá pra falar que vai ter bastante black music, né? Pra lembrar daquelas quartas Vai ter uma representação de vários dias que tinha do Cabana, né? Sim, Que com certeza. foi Vai pensado. ter uma regueira, Vai ter reggae, vai ter brasilidade, vai ter um samba rock rolando. vai ter também. Com o samba rock. Vai ter o que mais? Vai ter reggae, vai ter black music, vai ter brasilidade. Vai ter Groselha. O que mais? É isso, né? Pérola Negra. Pérola, né? Pérola Negra, vai Vai ter. ter. Vai rolar. E E baguncinha. próximo episódio, será que a gente consegue trazer o Chile aqui? Hã? E aí, Pra Chile? falar um pouco do Goma? E aí, Chile? E aí, Chile? Tá sendo cobrado ao vivo. vocês queimam os Pra parceiros. todo o Brasil. Pra todo o Brasil. E aí, será que você consegue vir aqui, dar uma palavrinha, falar um pouco mais sobre o Goma, contar um pouco mais das novidades do que vão ter lá no evento? Vamos deixar isso em aberto aí. E agora é a hora de vocês fazerem algumas perguntas pra nós. Sem roteiro, Sem script. roteiro, sem script. Como é que você Diretor, fala? como assim? Olha lá o que você vai perguntar, hein? Primeira pergunta que eu quero fazer. Que todo mundo me perguntou. Por que vocês fecharam o bar? Caramba, a gente Primeira já falou pergunta, todo sobre... mundo me manda no A direct. gente tocou Eu não um sei pouco responder. A gente tocou no assunto, né? Na verdade, não foi uma vontade nossa, não foi nada programado. Começou a pandemia, né? Aí a gente teve que acatar a decisão de encerrar as atividades por conta da pandemia. A gente sabe que nem todo mundo seguiu essa orientação, mas a gente ali, enquanto gestor daquele espaço, né? Aquela preocupação com todo mundo que frequentava lá e que continuaria frequentando, a gente achou muita irresponsabilidade da nossa parte, né, em um lugar que era tido como fechado, por mais que tivesse tudo aquele chão de areia, toda aquela área aberta, de manter aquilo funcionando contra uma decisão do governo, né, uma coisa que foi incentivada a, enfim, evitar aglomerações, e ali era isso, ninguém precisava se aglomerar, a gente poderia evitar aquilo. Então, no primeiro momento, a gente seguiu e acatou isso. Por isso que a gente encerrou as atividades. Aí o que foi acontecendo depois disso, né, passado 20 dias, 30 dias, um mês, 2 meses, aí foi uma conjuntura toda, né, o imóvel não é nosso, era um imóvel alocado, a gente tinha licenças e alvarás e coisas que a gente ia sempre renovando periodicamente com a prefeitura, e foi passando esse tempo, a gente foi se adequando às demandas e aos nossos meios ali, e acabou que a gente teve que sair do ponto, deixamos o ponto, ainda com vontade de abrir, isso já estava com uns 4, 5 meses da pandemia, né? Mas aí é isso, o outro ponto é difícil, as licenças que você tem é sempre pelo endereço, e aí a gente acabou tocando a vida, seguindo a vida, fazendo outras coisas, e quando de fato a pandemia foi dada como encerrada, que já estava tudo muito mais tranquilo, já estávamos com outras coisas, e a demanda para voltar e conseguir todas essas liberações era muito grande. Uma das coisas que
que eu tava falando antes, inclusive na outra entrevista, é que todos nós somos MacGyver, né? A gente faz mais de uma coisa. E naquela época a gente focava muito no Cabana. Com a saída do Cabana, a gente teve muito tempo para focar nas outras coisas. E daí nessas outras coisas surgiram diversas outras profissões que a gente tem hoje. O Panda, por exemplo, eu não falei no começo, mas o Panda tá fazendo medicina oriental. Ah, é? Não sabia também. Shiatsu. Tô. Ele Eu acho tá estudando e já tá É. praticando e já tá com cliente tudo nessa parte. O Michel está na área agroecológica. Sim. Junto com o Panda, inclusive, que também Sim. continua e faz essa parte, além da cachoeira, do Marcão. Agora eu lá quero embaixo. fazer uma pergunta pra você, Ibsen. Diga. Direto. De onde você tirou de virar marinheiro, velho? Só vivo aqui. Eu quero que você me fala. Porque acho que é daqui. É, pode ser. Eu Mas acho que ele- foi do daqui, Pérola eu acho que Negra. foi da- Eu Mas sempre aí você tinha amei que o virar mar, pirata, Isso né? Isso não é Tipo um... Somali, né? Quando você vai assumir o tapa-olho? Eu sempre realmente amei o mar de verdade, assim. E a ideia de ir pro mar e estar no mar Você monetizou um lifestyle. é isso. No final, assim, quando... Porque antes eu nem sabia realmente de como chegar lá. E na pandemia é isso. A pandemia me deu espaço para estudar para várias outras coisas, como é isso. Eu faço edição de vídeo, faço as edições do Cabana, faço a renderização 3D de Inclusive esse arquitetura. aqui foi ele que fez, É. viu? Se quem quiser contratar aí. É. Mas a questão é que nessa parte da Marinha foi uma parte mesmo de sonho, de fazer alguma coisa por mim. E eu fui lá, fiz o processo seletivo, passei na Marinha Mercante para, a princípio, moço de convés, que é o estagiário do marinheiro, vamos supor assim. Porque a gente tem que começar de Ninguém baixo. depois do último. E daí, assim, a escala é chegar até capitão de longo curso. Acho que eu não chego pela minha idade, mas também pouco importa. Que é isso, Eu você vou tá jovem, velho. 45 O quê? anos, cara. 27. 45 anos. Enfim, e é uma área que eu tô gostando demais de viver e espero conseguir progredir bastante aí nessa área. Que não tem nada a ver com o que a gente tava falando, mas tem a ver com a parte de porque o Cabana fechou. O Cabana fechou. Mas tudo tem a ver, né? Porque, não porque ele fechou, é porque ele não reabriu aí, né? Ele não reabriu porque hoje a gente tem outras funções, não seria a mesma coisa, na nossa visão, não seria a mesma coisa abrir em outro lugar. É isso, né? Onde você entra num rio, você saiu desse rio, você já não é mais a mesma pessoa e aquele rio não é mais a mesma pessoa. A gente saiu do cenário, a gente viveu outras vidas e agora a gente não é mais as mesmas pessoas. Sim. E a gente vive uma lembrança muito forte do que é o Cabana até hoje. E uma das coisas que é claro isso é a gente bater 150 mil visualizações para fazer uma festa força muito grande. no orgânico. Entendeu? Então, De assim, algo que tava parado há muito tempo. isso está represado dentro de todo mundo como uma emoção. Só que reproduzir essa emoção, e daí eu vou lembrar um pouco o que o Tiagueira falou, é muito difícil você ser o mesmo se você já não é mais o mesmo. Você já não tem mais o local, nós envelhecemos, nós estamos em outras vidas, criamos outras coisas. Então tudo isso torna muito mais difícil a gente realmente reabrir algo e acreditar que aquele algo vai ser a mesma coisa. E tem que ser tão bom quanto era. Sim. Né? Você vai Sim. reabrir o Cabana para ser pior do que ele foi. É, porque a galera é Então, aí exigente, é um né? O nível- público é exigente Sim. do Cabana. Sim. É porque era muito bom, né? Era muito bom. A expectativa é Bom, muito alta eu como sempre, cliente, né? Exato. Aí isso Nós, até nós somos desincentiva- exigentes hoje quando a também. gente vai no lugar. A Claro. gente olha como o garçom atende, a gente olha a música que tá rolando, Nossa, a gente queria até olha ser como menos as um pessoas olham pra gente. Porque a gente veio desse patamar, né? Veio desse local. Então fica muito difícil a gente falar sobre isso e falar, vamos reabrir em qualquer lugar que vai ser a mesma coisa. Não vai, Não, gente. As festas que a gente traz é para relembrar esse momento. Sim. E mesmo assim, não é o mesmo lugar, não são as mesmas pessoas, mas a gente consegue ainda trazer um pouco da vibe do Cabana com a experiência A essência do Cabana. continua, né? Mas reabrir e fazer isso todos os dias é um desafio, gente. É uma coisa que é começar do zero de novo, botar uma roda para girar que está parada há muito tempo. Então não é tão simples assim.
Respondemos a sua pergunta? Fiz outra pergunta. Você fugiu do tema, mas tá tudo bem. Você respondeu Você- outras Porque o negócio perguntas. vai rolando. Não, mas é o que o Thiagão tava falando ali, de tipo, você chegar e ser bem recebido desde a... Tô falando como cliente, que eu fui mais cliente que tudo no Cabana, assim, né? Desde o Batista, o Tigrão... Mais cliente que todos os outros. Não, todos os outros não, calma aí. Eu tentei ser mais que todos os outros e falhei. Mas tentei. Desde o Tigrão, Batista, Edão ali na porta, e daí depois chegar lá no balcão. E a música, tudo tinha uma atmosfera, né? A iluminação era da hora, a cor do bar era massa, né? Acho que isso, Tudo tipo... muito bem pensado. Que é difícil você chegar num lugar e talvez em São Paulo você chega lá e você tem umas experiências equivalentes, né? Mas E é uma coisa que você falou... sim, tipo, você fala, porra, vou lá no Fatiado. É É um um lugar ambi- que eu é um acho que ambiente tem uma que- vibe, assim, bem caótica, da hora, e tem a atmosfera deles, não tô falando que é igual. Mas aqui em Campinas é difícil achar. Era um ambiente que te relaxava na forma de, tipo, tirar sua guarda, né? De você não ficar... Tá protegido. Você se sentia É, protegido se sentia dentro dali, protegido, cara. a ponto de abrir a guarda, relaxar o suficiente para você poder curtir ao máximo. E as pessoas se protegiam, né? Era um É, negócio muito isso. louco, assim. Era uma vibe É. boa. As pessoas se ajudavam. Se ajudavam, tinha uma comunidade mesmo. Né? Até hoje, né? Eu acho que era tudo assim, parecia que era uma grande brincadeira, mas lógico que era sério, né? Sim, com Mas as certeza. pessoas estavam ali, acho que todo mundo entendia isso e participava. Eu acho que era isso. O cliente ia lá para participar de uma brincadeira, participar de uma noite gostosa. E não tem muita Sempre explicação. foi muito As pessoas vêm falar isso pra horizontal, mim, né? eu As falo, cara, mas relações assim, a ali. gente fazia, mas a gente fazia a nossa parte. Agora os clientes também faziam a parte deles, porque senão o negócio Claro. ia ser impossível. Pô, quanto amigo de vida que eu fiz ali. De Sim. cliente que começou a ir lá e virou amigo. E hoje eu encontro algumas pessoas dessas ainda, né, em outros bares, em outros locais, né, a gente vai fazer essa festa no Goma, mas às vezes em outros locais, e todo mundo fala isso, pô, mas não tem um lugar igual, não tem um lugar igual. Mas igual não vai ter, É igual. né? Eu recebi eu acho que eu recebi umas 10 mensagens no Instagram falando que casais que se conheceram dentro Nossa, do Cabana muito e lindo. vivem até hoje dentro do Cabana. Eu sou um casal. E a minha mulher se conheceu no Cabana e a gente vive até hoje juntos, já faz 10 anos. Conhece Tem essa gente história, que hein? já está quase há 20 anos e com filho e com tudo. Enfim, Verdade. essas histórias é que fazem a gente querer ainda continuar e querer fazer uma festa boa para vocês e trazer essas lembranças e reunir a galera da melhor forma possível dentro do que a gente consegue fazer de lembrança do Cabana. Sim, É, enfim, o Cabana de 20 anos é isso, é uma vida, né? Não tem o que falar. Até por isso, para abraçar todas essas pessoas, conseguir proporcionar que todos participem, que a festa vai começar às 2. Exato, A aí festa temos vai pessoas que vai vão começar de às 2, porque dia, tem gente que tem mais filho, tem gente que não vai tranquilo. poder ficar o tempo todo e vai até as 4 da manhã. Que aí já Aliás, foi Então, isso, foi retomando o assunto da festa, cortando um pouco, tivemos assim, Que é importante, né? pensamos muito sobre isso, porque como é 20 anos, são pelo menos 3 gerações aí que passaram pelo Cabana nesses 20 anos. E a gente quer tentar englobar todas. Na parte da tarde trazendo músicas mais calmas, para poder trazer o filho, para poder curtir o recreação ambiente. infantil, vai Vai ter. ter barquinho, Durante né? o dia e fazendo uma transição à noite ali com um LOLzinho. Posso falar um LOLzinho? Agora já foi. Já Calma, gente- calma aí, a gente sabe. Felipe. E É uma chegando. Maria Tricoteira, né? Não se aguenta, né? Vai coçando. É o primeiro episódio, ele já quer contar tudo. É o primeiro episódio, ele já quer contar o final da série. Enfim, Você não assistiu Dragon Ball, não, cara? embalo, e pegando Porra, embalo pra Cavaleiros do Zodíaco. cada vez mais a noite virar noite e a noite virar aquele esquema Cabana, né, de balada mesmo, noturno, e que é pra trazer a galera mais nova e Pronto, tudo mais. conta a né? festa. E vamos ver também se a gente pega essa geração que nem conheceu o bar, né? Que tem muita ainda gente vai também pegar, que porque tem fala gente que pra mim, ouve "Pô, falar." Eu ouço falar, eu quero ir. Então, convidados, vamos nessa festa, aí Vamos vocês vão conhecer. entender um pouco do que é. Com juízo.
com juízo. Bom, Ou sem aproveitar juízo, né? para falar também, né? Vocês falaram das oportunidades, que a gente dava oportunidade, acho que é bacana. Também a gente ressaltar que o Goma também é um lugar que traz bastante artista, que está Sim, no com cenário. Goma, hoje em sim, dia. com certeza. a Temos que gente- puxar o a saco gente do Goma aqui um fechou, pouquinho. A Goma! gente fazia bastante isso, né? A gente tinha CDs, a gente procurava não só CD, mas pessoas que estavam começando, vocês começaram ali. Sim. E hoje em dia o Goma é um que está no cenário, eu tenho acompanhado, não tenho saído tanto, mas tenho visto, eles trazem também bastante gente, bastante coisa diferenciada. E por isso até que a gente casou e foi fazer lá, né? Essa festa Eu vai ser acho lá. que hoje em dia, assim, em Campinas, o bar que mais casa com o Cabana é o Goma mesmo. assim. E é isso, né? É um bar que traz, vai além da música, né? Eu já fui Sim, lá é em um- Noite do Livro. É, Já fui lá em eles Noite fazem do movimento Autógrafo. cultural lá. Ele já foi lá em Noite de Teatro. Tem já cinema. foi lá em Noite de Exposição, outras coisas, né? de exposição. Artista, Ou seja, eles quadro. realmente incentivam a cultura, não só de Barão Geraldo, mas no geral. É um bar que eu acho que se encaixa com Cabana de todas as formas, inclusive ambos os donos, né? O Chile e a Dani eram clientes do Cabana. Foi A campeã, Dani né? foi campeã Várias ali, vezes. no ranking, assim, disparado. Dani, Grande. era difícil alguém chegar perto de você ali no ranking. Era muito, muito foda mesmo. E o Chile também, parceiraço nosso, tava sempre junto. E muito antes de qualquer ideia de existir o Goma aí. Então, eu acho que eles, inclusive, meio que são aquela parte quando a gente fala que o movimento se propagou e se criou e foi além. E as conexões foram feitas e seguem aí. E seguem aí. E o Cabana vive dessa forma, na minha forma de ver. Já conversei com o Michel sobre isso e vive para ele também e o Panda também. Então, o Goma não foi uma escolha qualquer para os 20 anos, foi uma escolha certa sobre o que a gente preza sobre cultura, sobre underground, sobre estar numa cena... Acho que resistência mesmo, né? de O Goma é um resistência. lugar de resistência, como o Cabana Isso, também era, isso. né? Ainda mais hoje em dia aí, né? Como estamos... Mudou muito, né? Obrigado, Dani, obrigado, Chile, por tudo aí. Vocês são foda. E eles estão perguntando agora, né? A gente tá fazendo entrevista. Aí, Pedrão, Pô, não sei o Só que gosto eu de vou assunto perguntar agora. polêmico, cara, Você vai é você. polêmico, né? eu tô me sentindo Jô Soares aqui. Não é um mamilos polêmicos aqui. Mamilos são polêmicos. Não, mas... Vai, Pedrão. Ah, não Solta, sei, solta da caixinha do vocês Goma. não estavam pensando mais em fazer festa, vocês estavam realmente quietinhos ali, já... Olha, isso me lembrou de uma outra pessoa, que é o Brisa, Uhum. que ele foi o cara que promoveu as 2 primeiras festas Alt Cabana Bar, e que veio junto com essa ideia de vamos fazer coisas novas e tudo mais. Brisa, um abraço. Você é o cara também, você também é outro MacGyver, faz de tudo na vida. Você é foda, cara, você é foda. E a gente tentou manter uma frequência de festa, mas é isso, nossas agendas são muito loucas, cara. De uma hora para outra as coisas mudam e a gente... É isso, né? Tô lá fazendo edição de vídeo e de um outro dia tô fazendo curso em Santos da Marinha. Sim. O passando Michel um Panda ano passou fazendo um a ano casa, fazendo um uma mês casa, fazendo cara. a Eles casa. construíram Nossa, eles uma construíram casa a de casa verdade. da- Até Verdade. quem quiser conhecer depois, Isso é legal, hein? Essa Legal tem que falar, eu né? preciso, a gente eles precisa ir estão lá. ali com um Airbnb também, vale a pena conhecer lá, é bem interessante. E é isso, eles estão fazendo Airbnb lá e eu já quero divulgar também Airbnb daqui, Ah, viu? também. Que a Casa também, Saito, se vocês não conhecem, depois eu vou mandar umas fotos, vou mandar umas coisas aí. Vocês precisam conhecer esse ambiente, gente. Se vocês têm amigos de fora que vai vir pra festa do Cabana, por exemplo, já entre em contato, já reserva pra ficar aqui, porque, meu, velho. é assim, não vai perder. Tem piscina, tem churrasqueira, tem área de trabalho, tem tudo, cara. Tem DJ, tudo. velho. Aqui às Tem vezes. DJ. E o Tem um- Estúdio Start, É o melhor e o de Estúdio Campinas, Start com o Exato. MSJ fica dentro da Casa Saito. Então, assim, é muito suporte, cara. tudo que você precisa num é lugar tudo que só. você precisa num lugar só.
E, meus, vocês são foda. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Sabrina. Vocês são muito foda. Muito bom. Eu também amo muito vocês. No próximo a gente tem que trazer uma listinha dos parceiros. Aliás, a gente assim, vai esquecer algum depois. Vocês vão Cara, eu ter que quero alguma hora aparecer sentar nessa na mesa tela, pra gente mano. entrevistar vocês também, hein? Os logos. Não vai fugir, não vai verdade, fugir. verdade. Tem que vir. Porque tem história aí. Tem muita história aí. É. Enfim, e lá o Michel também tá fazendo Airbnb, tá fazendo agroecologia, tá construindo outras coisas, tá com várias ideias formulando. E isso tudo precisa de tempo, né? Não tem como a gente pensar assim, nossa, vamos fazer 2 por ano, 3 por ano, não sei o que lá. Nossa, Pode rolar? Mas vocês estavam conversando sobre isso ou tava uma coisa... Ou foi nós que Ou chegamos foi a lá gente que e- acendeu a fagulha mesmo, Então, assim? o Ipsen até citou aqui o Brisa, né? Ele que começou, assim, quando a gente... Depois que o bar fechou, a pandemia acabou, ele foi o primeiro... Veio propor algo assim, pô, vocês não pensam nisso e tal? E aí, lógico, pensar a gente sempre pensa, né? Mas de você pensar para você começar a se mexer é uma diferença bem grande. Não é todo mundo que já produziu alguma coisa que sabe o trabalho que dá, vocês sabem o trabalho que dá. Só para não faltar. A gente conheceu o Brisa através do Renatinho, do Cidadão José. Cidadão José, abraça, nós. Serginho! Abraço, é nóis, Serginho. Vitão. Galera toda. Vocês são foda, Vitão. Mas o que eu queria dizer é que foi o Renatinho um dia que falou que tava com saudade do Cabana e queria ter uma festa do Cabana de novo em algum lugar. E ele foi e falou isso pro Brisa. E o Brisa falou, vai ser aqui na Rap Lab, vem pra cá e não sei o que lá, vamos organizar isso daí. Então, assim, antes mesmo de chegar na gente, o povo já tava organizando essa festa. Sim. A primeira, da Rap Lab lá, que foi no Dia das Crianças. É. Que a gente começou meio-dia também e fomos parar quase 2 da manhã. Eu vim da Bahia pra ir nessa festa. E vocês vieram nessa veio festa da e tocaram Bahia, nessa não, festa não, também. Foi, essa festa foi Assim, incrível. tipo, me É, organizei muito. Então, assim, a gente sempre pensa, mas aí até ter aquele empurrãozinho a mais para o negócio começar a sair da inércia, começar a se mexer. Então, a gente fez uma, aí no outro ano a gente fez uma em setembro, né? Se for o Dia das Crianças. sim. Aí no outro ano a gente conseguiu fazer mais uma. Aí em foi no outubro. Bar do Zé em outubro. Essa eu não... Aí ano Essa passado eu não foi um hiato, a gente não teve. A gente chegou assim a conversar, chegamos a pensar. Até você chegou a vir com umas ideias já no ano passado, só que é isso, eu tava num curso em Santos, o Panda tava... Eu tava Eu mais tô com plantando meu pai essa lá no semente. sul. Então essa é a terceira... Então essa vai ser Póstuma. a terceira. Essa é a né? terceira festa. Póstuma. Póstuma. E é isso, assim, não é muito agradável fazer, mas dá muito trabalho. Dá, Vocês também já trouxeram a coisa já meio que andando pra gente, né? Já fica mais fácil você pegar uma coisa que tá em movimento ali, só acelerar ela. Então a gente pensa, lógico, a gente sempre pensa. Do mesmo jeito que toda vez que eu saio à noite alguém me pergunta, pô, você não vai abrir o bar? Eu falo, cara, é tão mais Nossa, gostoso. imagina, porque Sai pra no mim, bar dos outros, perguntam... Porque daí a hora que você quer, você vai embora e acabou o seu problema. Não. Mas é muito bom ter Tô o recebendo bar, mensagens, foi muito bom. tipo... Eles não vão abrir mas de novo, eles não vão abrir de novo. não Todo dá mundo pra quer ir no bar. prometer. Então fala assim, mano... Não vamos prometer outras, não vamos dizer em outras datas, vamos focar nessa, É isso. né? Mas eu Tá acho bem. que tudo que dá certo a Não gente podia molhar, né? a gente vai melhorando. A gente, na verdade, até evita essa pergunta por conta disso. Olha o tempo que a gente demorou para responder uma E pergunta não respondemos e não direito. respondemos direito, porque tipo, é muito mais do que isso, né? Enfim. Gente, eu acho que a gente chegou aqui num ponto final. Eu queria ver de vocês se vocês querem falar mais alguma coisa da atração, do festival, querem fazer mais alguma pergunta, mas eu acho que a gente já... Acho que é isso mesmo. Eu acho que assim, só para encerrar, né? A gente fala do festival, 14 horas. Se a gente fosse convidar todos os DJs e todas as bandas, né, para participar, eu Realmente, acho que ia sim. ser uns 3 ou 5 dias ali, mais ou menos. Sim. Não daria para fazer menos. a gente já podia Mas- competir com a UP já. Isso. É, uma Isso- boa ideia, hein? Ó. Cabana Ó, Stock. guarda aí, Cabana Stock. Isso é Você até, lembra umas histórias de fish stock? Porque eu também não posso contar aqui. é até difícil, porque daí você fala de fazer uma festa, e aí você fecha com alguns DJs, ou você convida algumas bandas, e aí a hora que sai a divulgação, é um monte de gente já ligando, falando, pô, cara, Eu não, quero também muito tenho tocar. banda, eu também fiz parte, eu quero. Pô, Não, eu você vê a agradeço, consideração eu quero da pra galera todo é mundo, muito mas, foda, assim, né? Não dá, É. não dá. Entendeu? Então até aí mandando um abraço pra todo Todo mundo que mundo. veio falar, que veio, pô, eu quero participar, eu quero tocar com a minha banda lá.
E teve diversas bandas que começaram lá. E Panda, eu quero dar até um adendo Terceiro. nisso. Não são só bandas antigas, tá? Tem gente, banda nova procurando a gente, tem DJs Sim, novos sim. procurando a gente, querendo entrar como se a gente tivesse um bar. A gente não tem mais esse bar e a gente faz eventos esporádicos. E quando a gente faz eventos esporádicos, a gente já tem, vamos dizer assim, o espírito do Cabana já montado. Então, dessas bandas que o Panda falou, existem várias que a gente quer chamar em algum dia, em algum momento. DJ que a gente quer chamar em algum dia, em algum momento, e ainda não conseguiu chamar. Mas bandas que nunca tocaram no Cabana ou que nunca fizeram, fica muito fora do que a gente propõe hoje como festa. Então, assim, a gente agradece muito o carinho, a vontade de vocês quererem estar participando também, mas fica muito difícil a gente conseguir agregar isso a um evento desse. Até por isso, né, você conta um pouco da história da primeira festa, por isso que o Cidadão José tocou na primeira festa, porque já veio essa coisa andando com eles. Que, aliás, é uma banda também que tem muita música autoral ali, Sim, que fez as coisas sim. que o Cabana incentivou bastante. Enfim, que também faz parte do Cabana, assim. Cidadão José leva um pouquinho do Cabana pro mundo, Total, né? com E certeza. aí a gente ouvindo a resposta Cidadão do público. José também é skateboard. É Skatebird. Também. E o público exatamente veio falando isso pra gente, veio, né, pô, mas a primeira festa quase não teve reggae, na segunda festa a gente já conseguiu botar o Buiú, né, que é um DJ conhecido de reggae, tocou um tempo. Agora nessa daqui a gente vai ter bandas também vai, tem DJs, a gente vai chegar bastante nesse gênero aí, que foi o gênero que a gente mais começou, A que era o essência, reggae. né? Eu lembro de ir no Entendeu? Cabana em... Nossa, É. eu não tinha nem 18 anos, né? Assim. Então a gente vai... Batista, desculpa Vai- desculpa te caguetar aí, Batista, mas eu entrava lá, tá? Mas é que o Pedro já tinha cara de Eu tenho a mesma cara desde os 15, né? Com 15 anos tinha cara de 30. O Alan com 30 tinha que mostrar o RG. Calma aí, eu tô com quase 40. Ó, cheio de barba na cara aí já, velho. Respeita, quase 40 anos. E 15 E é verdade. anos de história de Cabana. Mas teve muita coisa, acho que dá pra gente falar, teve muita coisa lá, teve campeonato de DJ, teve atração internacional. Teve E o Marcelo músicos tava envolvido, internacionais. exato. Sim. Start com um teste, né? Teve Que bastante dali coisa. surgiu o quê? Chacal, né? O Chacal surgiu do Start. Ah. Eu tocar no bar porque tocou no Start. É, Na mas- atração internacional teve o Pogo, teve o o Pogo, DJ. o KLJ tocou também, não? O KLJ não. Tocou um KLJ não. DJ O lá Eric da... Eric J. O Eric J que tocou. O Eric J tocou. Tô tentando lembrar o nome do DJ. Enfim, um DJ internacional, mais um. Então foram 2 internacionais. Teve bastante coisa lá. Teve o Fauzi lá que eu vi, eu lembro Fauzi, que foi pô. foda. Solange Jacó. Teve um dia que acho que foi a Fernanda Porto Que era também. do- A gente Foi, teve o Marcelinho da Lua. O Marcelinho da Lua. Enfim, era muito interessante. Era Nazireu, né? interessante. Foi também. Nazireu que, tipo, foi. Várias Sombra. vezes. Sombra. Foi vários nomes. Tinha até um clube de pôquer. Teve groselha. A gente tocava no poker. Tocava no poker, A gente tocava no poker, blues e rock. Tinha. Foi bacana. Verdade. Gente, Bom, para encerrar, quero agradecer a todos pela presença de vocês aí. Esse programa vai ficar gravado, lógico que de uma forma mais editada, mais resumida aí. A gente vai colocar em outras redes sociais, vamos divulgar no Instagram. Então fica acompanhando, aqui a gente falou um pouquinho sobre a história do Cabana, sobre algumas groselhas, falamos também sobre algumas atrações que vão estar na festa, falamos do lote, o lote sai amanhã. O horário a gente ainda não sabe, vai A hora que depender eu do acordar. Pedro. A hora que ele acordar eu aviso. manda mensagem pra ele. Não manda Quem não. tem no zap, Se pode precisar chamar. de mim, não precisa. Lembre-se que o Pedro é o DJ, ele trabalha na noite. Não me julguem. Segunda-feira é meu dia de folga. Então pode ser que saia um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, mas amanhã sai com certeza o segundo lote. Tá bom? 45 individual, 40 duplo. E por enquanto é isso, gente. 14 horas de festa. Mandem sugestões, 14 horas de festa. comentários e tudo mais. A gente está aberto a qualquer tipo de crítica. Claro, crítica, sugestão. Foi tudo no improviso, sem crítica papel não. nenhum. Crítica a gente joga pra fora. A Pode ideia falar, era mas- ser descontraído, uma conversa jogada fora mesmo.
E apenas para vocês guardarem as questões dos eventos. Dia 12/4, às 14, até 14 horas às 4 da manhã, 14 horas de festa. Como que é? Sai lá Mais de baixo. 10 atrações. Mais de 10 atrações. 2 bandas. Calma aí, Você calma aí. abrir a Precisa do geladeira Y nessa saindo hora. da piscininha lá. Gente, muito obrigado. Aquilo foi Até mais, estamos encerrando por aqui. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Cara, Ô, foi Galera do flipper. Instagram. Alguma bateria desse celular. Tchau, tchau, tchau. valeu. Parabéns, hein? Vocês são ótimos. Vocês são De ótimos. quem? Você é um monstro, velho. Aí, galera. Tava entendendo. Cadê a foto aí? Cadê a foto? foto. Alguém vai tirar uma foto? Vamos tirar uma foto. Vamos pegar A gente tá fazendo pose pra ninguém. Passando vergonha na internet, ao vivo aí. Podcast, velho. Ninguém vai tirar uma foto. Passando vergonha. Passando Pessoal. vergonha no bagulho aí, ó. Só printa aí. Tchau, tchau, gente. Pera aí, Whipsin. Aí, você vem? Você não vai vir, Marcelo? Caralho, você tem que vir também. Não, Selfie. Vai de verdade. Ele tá como produtor. Aí, uma selfie. Esse telefone aí agora tira umas fotos monstro. Acabou já. Acabou? Pode dizer? Acabou. Não, Podemos vou começar a zerar. falar mal das Agora pode.